Olá, então sejam bem-vindos a mais um Escuta o Conselho, o videocast do Cremers. Aqui nós vamos conversar hoje sobre a maconha. Foi um dos temas elencados mais importantes que os colegas pediram, a sociedade pediu lá para o Conselho para a gente discutir o assunto. Então, nada melhor que trazer aqui hoje a nossa conselheira, coordenadora da Câmara Técnica de Psiquiatria, a doutora Silzá Tramontina, para apresentar hoje junto comigo, e o doutor que dispensa apresentações, nosso vice-presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, o doutor Sérgio de Paula Ramos, e a professora da URGS, doutora Lízia Von Diemen, também especialista no assunto. Doutora Silzá. Olá, eu gostaria de começar fazendo uma provocação. Tá? E pensando, doutor Sérgio, doutora Lízia, qual os bons efeitos da maconha? Eu até antes, Silzá, desculpa eu te interromper, mas até se apresentem, por favor, que eu apresentei de forma extremamente sucinta aqui a cada um, só falei uma das frases do currículo de cada um de vocês, né? Bom, então, sou psiquiatra, trabalho há bastante tempo na área de dependência química, desde a minha graduação foi minha área de interesse. Hoje, eu sou, então, professora da URGS, coordenadora de saúde mental do Hospital de Clínicas, diretora do Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas, e essa é uma área que vem nos instigando há bastante tempo. A gente tem debates calorosos a respeito disso, e eu acho que esse assunto que a Silzá começou, acho que é um bom início de conversa aqui pra gente. Bem, eu gozo da reputação de ter sido o pai de todos nessa área. Estou há 50 anos trabalhando com dependência química, fui presidente em 2 momentos da Associação Brasileira de Estudos sobre o Álcool e Outras Drogas. Sou membro do Conselho Consultivo dessa associação e estou à disposição de vocês. Então, voltamos à minha provocação. Você quer começar, Lízia? Posso começar, Lízia, então. Lízia. Quando a gente fala, né, da maconha, a gente tem vários compostos oriundos da maconha, né, os canabinoides. Então, o mais prevalente, que é o que a gente fala muito, que é o THC, que então é o que é responsável por todos os principais efeitos psicoativos, né, e alguns dos malefícios, né, os sintomas psicóticos, de depressão, de ansiedade, vários dos efeitos que a gente conhece, os sintomas cognitivos, né, de diminuição de concentração, eles estão associados ao THC. A gente tem vários outros, um deles o canabidiol, que é um dos mais falados, que pode ter alguns benefícios terapêuticos. Né? Então, quando a gente fala de maconha medicinal, que é um termo que a gente que trabalha na área é contra esse termo, porque é a mesma coisa que a gente falar de opioide medicinal. Tá? Então, a gente tem opioides de uso médico. Álcool medicinal. Não, mas o opioide, por exemplo, a gente tem alguns opioides de uso médico e tem os opioides de uso não médico, tipo a heroína. Tá? Então, a maconha é a mesma coisa. A gente tem compostos oriundos da maconha, tipo canabidiol, que tem algumas indicações médicas, e até o THC tem algumas indicações médicas, numa concentração conhecida, numa dose conhecida, né? Então, como um medicamento. Mas quando se fala em maconha medicinal, é a mesma coisa que a gente dizer que morfina ou heroína são a mesma coisa, porque seria um opioide medicinal. Então, isso é uma forma da gente tirar a parte praticamente qual é a indicação médica de ser um medicamento, né? Que tem estudo, que tem concentração conhecida, que tem dose conhecida, que tem ensaio clínico mostrando que é efetivo, que tem controlado. Como a gente trataria qualquer composto. Então, só para a gente poder pensar assim, a parte boa, vamos pensar do uso médico, e tem a parte boa, que é por que as pessoas usam, que daí são alguns efeitos que as pessoas buscam ao usar maconha, de relaxamento, desinibição e tal, que se não tivesse efeito bom, ninguém usava, né? Então, tem junto todos os efeitos negativos que a gente vai falando ao longo do programa. Tu falaste sobre provoca ansiedade, mas uma das coisas que as pessoas falam a favor é que a maconha, né,
melhora a ansiedade. Como é que é isso, doutor Sérgio? Nós temos que distinguir o uso agudo do uso crônico, né? Agudamente, qualquer droga que gere dependência, agudamente dá um bem-estar, dá um barato. Senão, ninguém ia ficar dependente, né? Eu até brinco que nesses meus 50 anos de trabalho na área, eu nunca vi ninguém dependente de purgante. Né? A gente só fica dependente de drogas que dão um barato. Então, isto que a Lísia e tu mesma falaste, de relaxamento, de uma sensação de um vago desligamento da realidade, né? O usuário sente quando está iniciando na maconha. Né? Agora, quando ele cai na dependência e se torna um usuário crônico, aí começa o outro lado da moeda. E certamente o uso crônico da maconha está associado tanto a transtornos de ansiedade, quanto principalmente transtornos depressivos. Né? Então, realmente, essa coisa que a gurizada diz, maconha não dá nada, não dá nada. É a frase preferida. É a frase predileta deles. Isso não tem consistência científica, porque realmente o uso crônico da maconha pode eventualmente estourar uma vida, né? E ficam dizendo que não dá nada. Né? Eu sempre digo para meus pacientes, quando eles vêm com essa história, não dá nada, e também eles dizem muito que, mas maconha é natural, né? Então seria preferível tomar uma medicação que não é natural. Eu digo para eles, veneno de cobra também é natural. É natural. A gente até usa como forma de medicamento quando ele é utilizado para gerar o soro. Mas se a gente for picado pela cobra, a gente morre. E essa conversa do natural, o álcool é natural, o tabaco é natural. Né? Tudo é plantinha. Não, eu achei excelente, eu como médico aqui, não psiquiatra, mas é que tem que se diferenciar os termos, né? Que a doutora Lísia colocou, muito bem colocou assim, ó, o que é o princípio ativo do canabinoide vai se usar para tal coisa, que tem algum efeito... E tem algum efeito médico, vamos ser sinceros, lendo até, aproveitei para trazer, é um efeito restrito para algumas indicações, como se agora quer se liberar a maconha. Então, essa analogia eu achei excelente. Não, vamos liberar a heroína, já que se usa morfina para o tratamento da dor. Realmente eu achei essa analogia muito pertinente, bom para os colegas médicos, não especialistas no assunto, saber o que está se falando. Quer se liberar de uma forma completamente enviesada, e não vamos ser falsos, o uso recreativo da maconha, porque supostamente um dos seus princípios ativos tem uma indicação do uso médico, vamos dizer assim. E não há, desde logo, nenhum trabalho mostrando que maconha fumada faça algum efeito para a saúde, algum efeito positivo para a saúde. Né? Quer dizer, como a Lísia bem disse, se você isola o canabidiol, se você passa a dar para determinados pacientes de uma minoria dramática, porque o que está mesmo demonstrado com várias meta-análises, que o canabidiol teria utilidade nas convulsões malignas da infância e na esclerose múltipla. Isto já está bastante sedimentado, mas jamais maconha fumada. Né? É o canabidiol dado na forma de comprimido, que não dá nenhum barato, porque o barato quem dá é o THC. Né? Então, essas pessoas que ficam dizendo maconha medicinal, elas estão só querendo promover a maconha. Exatamente. Né? E aí eu tenho que me lembrar de uma pesquisa que eu fiz há algum tempo atrás, o tabaco, no final do século passado, não era, no final do século XIX, não era uma droga de abuso, enquanto estava sendo manufaturado. Na medida que vem a Revolução Industrial e que o tabaco vira produto industrial, aí a indústria teve necessidade de ampliar o mercado. Né? E, entre outras coisas, eu tenho essa propaganda em casa, no meu arquivo, né? As maravilhas do tabaco, entre elas que era muito bom fumar para bronquite. 1912, fumar faz bem para bronquite. E depois tinha aquela célebre frase que tem até alguns médicos prescrevendo tabaco. Bom, passam 100 anos,
a indústria não teve o trabalho de mudar a peça publicitária, só mudaram o nome do produto. Né? Em vez de ser tabaco, agora é maconha. Mas o que está sendo dizendo da maconha, você vai, por exemplo, ouvir o pessoal da Marcha da Maconha, é fantástico. De unha encravada, câncer de pulmão, maconha trata tudo. Sabe que eu lembro muito, sempre quando falo, porque serve para muita coisa, qualquer medicação, não maconha, qualquer medicação. Eu lembro sempre de um tal do chá de confrei, não sei se vocês lembram, né? Mais da época dos mais velhos. Apareceu no Fantástico, foi o chá de confrei, resolvia tudo. Anos depois, aumentou significativamente doenças, né, hepáticas crônicas, do fígado crônicas, se viu que era do tal do chá de confrei. Então, até chazinho pode fazer muito mal. Mas se usar, tem dentro dessa linha, tem uma foto lá da Califórnia, né, da maconha medicinal, que tem um cartaz dizendo assim, se você sofre de asma, insônia, depressão, ansiedade, HIV, AIDS... Lombalgia. Sim, uma lista assim, de umas 30 doenças ou qualquer outra condição crônica, você pode entrar para pedir uma prescrição de maconha. Que é isso, assim, tu desvia o foco, então serve para qualquer coisa, e deixa de ser uma indicação médica, que eu acho que é isso que a gente, né, dentro do conselho, a gente tem que defender. Então, por exemplo, tem evidência que o canabidiol funciona para convulsão, em síndromes genéticas, convulsão em outras situações? Tem. Pode ser usado? Pode. Tem uma indicação, o custo-benefício tem indicação que o THC, o dronabinol, né, que tem THC para vômitos, pós-quimioterapia, que não respondeu, tudo bem, mas são situações onde a gente tem uma indicação como a gente prescreveria qualquer medicamento. Daí, tu liberar alguém para plantar maconha, para fumar em casa, porque o filho tem convulsão, é um espaço deste tamanho. Quando na Califórnia foi liberado o uso recreativo, aliás, o uso medicinal, eu cheguei a ver na Praia de Santa Mônica umas 10, 15 barraquinhas que eram de lona verde, então eram médicos do verde, que prescreviam maconha ao preço de $50 a consulta, né, para quem quisesse. Bom, foi a maior epidemia mundial de lombalgia em adolescentes, porque chegavam lá e o pessoal dizia que tinha uma dor nas costas, saía com uma receita. Essa tem que ser a minha pergunta, né? Pô, a gente vai para os Estados Unidos, vai principalmente na Califórnia, lá e vê assim, pegue sua prescrição aqui. Então é um verdadeiro absurdo isso que se faz. Sim. Agora nem precisa, né? Porque agora o uso recreativo está liberado. Então tu nem precisa de prescrição mais. E eu acabo de chegar da Espanha, que é outro país que afrouxou o controle sobre a maconha. É impressionante que a gente passou a ver de quantidade de gente puxando fumo nas ruas. Quer dizer, eu acho que o canabismo vai assumir o lugar do tabagismo no nosso atual século. Né? E vocês acham, claro, estamos discutindo esse assunto, eu acho que por isso que a sociedade pediu para mim, para se usar lá no conselho, para discutir sobre a maconha, foi a questão do STF, né? Claro. Eu não tenho nem elementos para julgar do ponto de vista jurídico que eles decidiram. Mas certamente a ideia de descriminalização da maconha e do porte de maconha, vocês acham que vai aumentar o consumo? Não é acho. Saiu há 10 dias atrás o relatório da UNODC de 2024. E que é... É o organismo das Nações Unidas para Droga e Crime. Né? E esse é um dado respeitado pelo mundo inteiro. Né? Os gráficos de aumento de consumo são estarrecedores. Não só o aumento do consumo, como o aumento estratosférico dos problemas relacionados ao consumo. A Alemanha tem um trabalho muito bonito que mostra que nos últimos anos as curvas de hospitalização associadas a cannabis são log normal, né? Vai lá para cima. Quer dizer, porque o conceito central dessa história é percepção de risco. Toda vez que baixa a percepção de risco, aumenta o consumo.
O que nós fizemos no tabagismo? Nós elevamos a percepção de risco da população e aí uma boa parte resolveu parar de fumar. O que a indústria da maconha está fazendo? Está baixando a percepção de risco. Essa coisa que eles cunharam da medicina, da maconha medicinal, isso é uma jogada de marketing para reduzir a percepção de risco. Então, não é mais a tua cobra que vai morder e tal. Não, ele é até medicinal. E com isso, eleva Todo o mundo consumo. tem uma dor, né? Todo mundo... Exatamente. Então, eu brincava, exatamente. Quer dizer, em 1912, o tabaco era prescrito para bronquite. Nós Sabe que eu mesma... lembro, doutor Sérgio, da minha adolescência, que era uma época que ainda o tabaco tinha o seu glamour. Sim. E eu fiz um esforço imenso para fumar. Né? Assim, porque eu era a única da minha turma que não fumava. Mas não consegui. Eu achava horroroso. Você sabe que eu nunca pus... Mas eu me sentia assim, o peixe fora d'água. Eu me sentia assim, muito esquisita. Eu nunca pus cigarro na minha boca. Até porque meu pai morreu de câncer de pulmão. Né? Então, isso foi uma coisa marcante. Né? Então, realmente, esse glamour que antes era do cigarro, agora é da maconha. Mas em relação a essa questão da descriminalização, acho que tem um ponto que ele torna o assunto mais delicado, e que é o seguinte: se tu me perguntar, tu é a favor de que prendam alguém por estar fumando maconha? Eu vou dizer que não. Não acho que tem que prender, a pessoa tem que ser tratada. Mas a lei brasileira não prende, né? Isso, exatamente. Então, assim, as pessoas já não eram presas por portar uma quantidade pequena, tipo a maconha, ou por fumar a maconha. Então, essa questão da lei era uma coisa que está trazendo algo que já não acontecia. Ninguém era... Porque o grande argumento para a descriminalização era esse. Por que tu vai mandar para a cadeia, né, o usuário de maconha ou quem porta uma pequena quantidade? Só que isso já não acontecia. Então, e eu acho que o grande problema desse posicionamento do STF é justamente a diminuição da percepção de risco. Quando eu teve uns anos atrás, eu fui avaliar, porque sempre se diz, porque a legalização, a maconha medicinal não aumentou o consumo, né, depois do ato. E realmente, se tu olhar imediatamente antes e imediatamente depois, tu não tem, na maioria das vezes, um aumento de consumo. Por quê? Porque esse consumo já vem aumentando muito antes. No momento que tu começa a debater, tu vai diminuindo a percepção de risco, e ao diminuir a percepção de risco, a população já vai aumentando o consumo antes do ato em si de legalizar ou de criar maconha medicinal. Isso está muito claro nos dados uruguaios. O Uruguai, até tive a oportunidade de ser chamado no Congresso Uruguai para ajudá-los a pensar esse assunto, e eles legalizaram o uso recreativo de maconha em 2013, e o consumo já vinha aumentando desde 2008, e agora está num patamar que praticamente dobrou o consumo de maconha no Uruguai. Tá? Uma razão que a indústria tenta passar é que você legalizando o uso recreativo de maconha, você vai diminuir o crime. Não é verdade. Isso em lugar nenhum do mundo aconteceu. Né? Tanto não aconteceu que o estado de Ohio, nos Estados Unidos, que foi um dos primeiros a legalizar o uso recreativo, agora no último mês de março voltou atrás. Né? Porque se estarreceu com a criminalidade e com os problemas médicos advindos do consumo. Então voltaram a criminalizar. Cai por terra, então, aquela tese. Mas uma das coisas que o pessoal defende é o seguinte: se causa tão mal quanto o tabaco. Porque o tabaco é liberado e a maconha não? Exatamente. Quer dizer, nós temos duas drogas absolutamente nocivas para a saúde do brasileiro, que é o álcool e o tabaco, e os nossos leitos hospitalares não dão conta de resolver esses dois problemas. Pergunto eu, por que acrescer um terceiro? Já temos uma carência de leitos fantástica. Né? E ainda vai acrescer mais uma droga de abuso. Eu não vejo nenhum sentido sanitário nisso. Né?
Não, o sentido não é sanitário, né? O sentido é mercadológico. Econômico. Econômico. Vai dar muito dinheiro, vai pagar muito imposto. Mas por isso, já que é bom o conselho se posicionar claramente, porque não acho que não vamos sofrer críticas a partir do momento que for sair essa... Muitas. Mas eu acho que a questão toda, né, Eduardo, é a gente poder pensar, porque, por exemplo, para alguns países o impacto é um e para outros é outro. A gente tem que pensar para a nossa realidade, onde a gente não consegue nem fiscalizar a venda de álcool para menor, a gente querer, ou a venda de cigarro para menor, a gente querer disponibilizar mais ainda, porque já é disponível para menores, uma outra substância que se para a população adulta a gente sabe que causa dano, para os adolescentes é um dano muito maior. É uma tragédia para os adolescentes. Então, assim, para o Brasil seria uma coisa muito grave a gente legalizar o uso recreacional. Não, e só para ficar bem claro quem está escutando, então eu estou mais ainda, com mais argumentos aqui já nas nossas conversas. Não tem benefício nenhum o uso recreativo da maconha. Não tem. Só tem malefícios. E conhecidos. E não só mentais, físicos também, né? Eu acho que é uma coisa importante também. Eu estava conversando há pouco que uma das pessoas que fez um segmento muito longevo numa coorte foi o Dr. David Ferguson, da Nova Zelândia. Ele pegou 1.500 bebês e até a morte dele ele acompanhou esses bebês durante 35 anos. Né? E o que ele foi fazendo? Ele foi comparando os bebês que tinham se transformado em usuários de maconha com os que não tinham. E um dos últimos trabalhos dele foi a amostra estava com 25 anos de idade. E nesses 25 anos, comparando usuário de não usuário, todos os índices de performance de vida dos usuários estavam abaixo dos não usuários. Quer dizer, menos diplomas universitários, menos relações amorosas estáveis, menos emprego, mais seguridade de saúde, enfim. Então, não faz bem nenhum. Eu me lembro até hoje, quando eu passei na psiquiatria, estava internado uma moça de uma idade semelhante à nossa ali na faculdade, estava com seus 22, 23 anos, com anedonia. Sim. Anedonia, para quem não sabe, é a pessoa, me corrija se eu tiver, é aquela pessoa que não tem emoções, não é que é triste ou feliz, não. Ela assim, tua mãe morreu, a pessoa fica igual. Tu ganhou 50 milhões na Mega Sena da virada, fica igual. Mais ou menos isso, né? Esse é o embotamento afetivo. Não, mas anedonia é que não tem vontade de fazer as coisas. E daí tinham que fazer eletroconvulsoterapia nela pelo uso continuado da maconha. Claro que algum desavisado vai chegar e vai dizer assim, não, mas a mesma coisa vale para o cigarro. Eu tenho minha bisavó com 107 anos que fuma desde os 7 e não ficou com câncer de pulmão. Mas uma coisa que sempre falam, assim, bom, mas o cigarro é pior que a maconha, ou o álcool é pior que a maconha, como a gente estava falando. E o que eu sempre respondo é o seguinte, assim, pior em que aspecto? Do ponto de vista físico, de impacto físico, é mesmo. O cigarro e o álcool, em termos de doenças físicas, eles causam mais prejuízos do que a maconha. Agora, em termos de problemas mentais, a maconha é de longe a pior. Né? Principalmente na adolescência. Exatamente. Principalmente na adolescência. Eu, infelizmente, eu estava conversando antes com o Dr. Sérgio, disse que, infelizmente, eu vi isso acontecer. Eu tive 3 casos de adolescentes que foram passar o fevereiro, os 3 igual, em Santa Catarina, e fumaram maconha de manhã à noite. E acabaram desenvolvendo esquizofrenia. Um deles até não voltou. O pai teve que ir atrás. Sim. E eu me lembro desse que ele internou lá no Clínicas, e ele olhava pela janela e me dizia assim, olha lá só, olha lá, olha quanta planta de maconha tem lá nos telhados. Ele enxergava planta de maconha por tudo. Fez ECT, assim, para sair da psicose, não melhorava com nada. E desenvolveu uma esquizofrenia, hoje tem 45, 50 anos. E está assim... Não, isso está já bem demonstrado na literatura, a associação de uso de maconha, principalmente na adolescência, com psicose, com sintomas depressivos, né? 5 vezes mais tentativa de suicídio em usuários de maconha do que em não usuários. Né?
Então, realmente, aquilo que nós dissemos no começo, maconha não dá nada, é para quem não quer ver. Né? E tem mais Dá uma dinheiro, coisa. doutor. Dá dinheiro. É isso que eu ia perguntar agora. Por que tá começando tanto se discutindo esse assunto? Porque... Dinheiro. Mas quem tem grandes grupos econômicos por trás? Quem é que está sim, patrocinando com tudo isso? Um último relatório avalia que a indústria da maconha girou em 2023 120 bilhões de dólares. É muito dinheiro. É um negocinho bom, hein? E sem nota fiscal. E tudo isso que a gente está falando de estratégia de marketing e tal, isso é muito bem pensado, né? Isso são pessoas que preveem como é que elas vão entrar nos mercados. Então, se a gente for ver até a sequência de passos, então tu descriminaliza, tu legaliza o uso medicinal e depois tu passa para o recreacional. Ele é todo É uma escalada. uma escalada que... Tem uma estratégia que foi desenvolvida pensada. lá atrás. Claro. Mas daí eu pergunto o seguinte, não vale a pena o governo taxar isso até para cobrar e, em vez de não estar pagando imposto, cobrar imposto sobre Nós isso? temos isso bem estudado no álcool. Não é? A indústria do álcool paga uma banana de imposto. Não é? E um colega nosso se deu o trabalho de ver a conta. Não é? Se você botar no positivo todos os impostos advindos do álcool e no negativo o custo com seguridade, com saúde, etc. Hospitalizações. A conta do álcool fecha no vermelho em 3% ao ano do PIB. Bah. 3% do PIB. Então, que grupo econômico que montou essa estratégia, né? Tinha Então, que se descortinar isso, o que nós estamos vendo no álcool, no tabaco e vamos ver na maconha, se for legalizado, é que o lucro é privatizado. Exato. E o prejuízo é socializado. E nos Estados Unidos, como a saúde não é estatal, para eles é mais negócio ter mais doentes. Não, Taxar? taxar, porque eles ficam com o lucro do imposto e eles não pagam pela saúde. A nossa saúde é pública. Sim, não tem Perfeito. SUS. Então, Sim, o para cara eles... bebeu, fumou a vida inteira, agora está com câncer de esôfago, está com uma cirrose hepática grave, o SUS tem que tratar. Claro. Nos Estados Unidos lá, perfeito. Então, para nós, o prejuízo é social. Né? Esse ganho de taxas não fecha a conta nunca. Sim, isso não dá conta, né? De tratar Agora, as doenças atuais. No momento aqui no Brasil, se isso fosse um jogo de futebol, estaria empatado, 1-1. Porque o Supremo decidiu legalizar o porte de maconha e o Senado foi na direção oposta. Então, o Senado brasileiro já se manifestou contrário e mandou isso para a Câmara dos Deputados. Enquanto isso, Projeto de lei? Projeto de lei, né? Para criminalizar o porte de drogas. De né? qualquer quantidade. De qualquer quantidade e qualquer droga. Né? No Senado, isso foi aprovado por ampla maioria. Né? Eu sei porque eu fui um dos convidados a expor lá meu ponto de vista, enfim e tal. Parece que, eu não me lembro dos números, mas é assim, 90% dos senadores votaram a favor dessa lei, né? Que agora está na Câmara dos Deputados. Então, é uma briga de lobbies. Né? Porque na sociedade há a percepção essa de risco, ou seja, muita expressão, que a maconha não dá nada, ganha de disparado. Sem dúvida. Disparado. E para a sociedade, essa coisa da descriminalização, ela é vista como legalização. Sem dúvida, sem dúvida. Essa diferença que a gente está fazendo. O judiciário tenta adorar a pílula, que não é bem assim. Mas em termos de percepção de risco, as pessoas veem como legalização. Tanto não dá nada que foi até liberado. Essa é a lógica adolescente. Né? Mas por isso que eu acredito que a classe médica tem que se posicionar. Olha, a sociedade vai definir o Congresso, vai fazer as leis, o judiciário, mas a classe médica tem que se posicionar. A questão, Eduardo, é que a classe médica também está dividida. Eu ouço, né, de médicos mais jovens e não tão jovens, assim, né, que a gente é muito duro, né, do CREMER é muito duro nessa questão de falar contra a maconha, né, porque eles já dizem assim, falar contra a maconha, que não é bem assim, que a gente tem que, né, ser mais leve nessa questão. Uma vez, numa discussão dessa, Silza, eu levei a fala de um senador americano. E ele dizia: em Deus eu acredito. Todos os demais têm que me mostrar dados.
E os dados atualmente são muito bem claros. Claríssimos, claríssimos. Quer dizer, essa turma dos direitos... Bom, no Congresso, onde eu fui convidado, para falar a favor da criminalização, nós tínhamos 5 médicos. Pois é. Inclusive o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Para falar contra a criminalização, eram 3 pessoas dos direitos humanos, uma da indústria farmacêutica e uma epidemiologista da USP. Quer dizer, era gente sem nenhuma experiência clínica, nenhuma experiência de lidar com pessoas. Né? Que se a gente for olhar pelo lado médico, não tem... Não tem nem saída a discussão, né? Não tem. Isso é bom que fique claro, né? Não tem nem saída. Se nós vamos nos pautar por dados, não tem, nem começa a discussão. Né? E justamente os argumentos que usam para legalizar, tanto do uso, principalmente do uso recreativo, tu vê que nenhum se sustenta nos dados, né? Vai diminuir crime, não diminui, tu diminui tráfico, não diminui, não acontece o que é dito, né? Nenhum país mostrou que realmente acontece o que se esperava, o que se propagandeia quando se quer legalizar dessa forma. E, por outro lado, o que a gente vê? Essa associação com esquizofrenia, por exemplo, ela já existe há bastante tempo, desde que se discute, né, vem se mostrando, mas fica muito claro que desde que começou o processo de legalização, onde aumentaram as concentrações de THC, porque tem isso, quando a gente legaliza, as concentrações de THC vendidas, elas vão subindo. O THC é o princípio ativo que causa o barato, supostamente. O barato e os principais danos. A maconha do Woodstock era uma maconha a 7%. Hoje tem vapes com 70% de THC. Outra preocupação nossa. O THC é o caos. É o que dá o barato. É o canabinoide que dá tanto o barato quanto a psicose, a depressão, a ansiedade, os danos, né? Então, no momento que tu aumenta a concentração de THC na maconha, tu aumenta muito os riscos associados, né? Então, tanto que a prevalência de esquizofrenia, ela vem aumentando nas últimas... com o aumento do THC. Isso é muito relevante ser falado para a população em geral, porque não raro eu ouço no meu consultório assim, Sérgio, ainda bem que ele não está aqui na nossa frente, mas deixa eu te dizer, eu na minha adolescência puxava fumo e parei e não deu nada mesmo. A pessoa se esquece que a maconha da turma do Woodstock tinha 7%, 5% de THC. Era matinho, né? Hoje não, hoje é uma concentração elevadíssima. Então não é a mesma coisa. Né? O que determina é a concentração do THC. E aqui no Brasil a gente ainda tem a concentração de THC, ela é relativamente baixa comparada com outros países. Tá? Fiquei um tempo no Canadá, onde foi legalizado acho que em 2019, e assim, a quantidade de indivíduos chegando na emergência com episódios psicóticos induzidos por maconha é muito, muito, muito maior do que a gente vê aqui, não tem nem comparação. Porque lá é comum, assim, 30% de THC, 40% de THC, que aqui a gente não tem. Então, a classe médica, Eduardo, eu acho que... Teremos. A classe médica, eu acho que precisa ser informada dessa história, quer dizer, dados. Não faz tão mal assim. Cadê os dados? Eu até acredito, cadê os dados? E a pessoa defender daí não está defendendo como médico, a opinião pessoal do colega está defendendo, porque como médico tem que se posicionar contra. Não, mostrar meta-análise, etc. Quer dizer, e não existe nenhuma meta-análise que faça bem, por exemplo, fumar maconha, puxar fumo. Não tem, quer dizer, então, para que uso recreativo, né? Mas, em geral, né, é o pessoal ligado a direitos humanos, é o pessoal ligado a alguns usuários para defender o seu uso. Né? E deve ter uma questão econômica por trás. Mas certamente. Que eu me lembro, há uns anos atrás, uma associação brasileira de médicos defendendo canabinoide procurou até o conselho para dar um apoio para isso. Sim. Quer dizer, hoje a indústria da maconha é a 4ª indústria mais poderosa do mundo. Quer dizer, não é só porque é porta de entrada para cocaína, para as coisas assim. Não, porque dá dinheiro. Dá dinheiro. Dá muito dinheiro, muito dinheiro.
Porque na minha época de juventude, eles diziam, não usa maconha, porque a maconha é porta de entrada para drogas mais potentes. Se tu ficares só na maconha, não teria grande problema. Mas tem problema. Cai por terra Primeiro também. tem problema. Tese. E segundo... Não é só porque é porta de entrada para outras drogas. A Lígia estava comentando que nós não damos conta de proibir realmente o consumo de álcool por menor de idade. O trabalho recente mostra que o brasileiro está começando a beber o primeiro gole aos 13,6 anos. 13, A média. A média. Eu já tive paciente que começou com 9. Média. 9 anos. 9 anos. Média. Ano média. clínico, Quando 9 não anos. começa no útero da mãe. Né? Sim. Então, eu sempre digo, uma criança que começa a beber com 13, bom, com 14 vai querer maconha, com 16 cocaína e o que vier pela frente. Né? Porque esse cérebro está sendo induzido ao prazer fácil, ao prazer imediato. Né? Quer dizer, não tem nenhuma droga de abuso que dê prazer daqui a 20 dias. Isso não é droga de abuso. Droga de abuso é o que dá prazer agora, já. Imediato. Imediato. Né? Não, tem que se mudar a estratégia, porque olha, infelizmente a gente viu a discussão lá na questão do STF da maconha, foi uma discussão muito rasa. Rasa. E infelizmente essa ideia que estão falando está batendo na população que não causa. E outra coisa, né? A nossa postura, que é uma postura de criminalizar o porte, vamos combinar entre nós, é uma postura extremamente antipática. Porque o alegre é o oba-oba, vamos liberar tudo, vamos fazer e acontecer. Então, a nossa posição é uma posição antipática, mas é em prol da saúde pública. Mas o errado é o errado mesmo, que exatamente. Todo mundo esteja fazendo. Exatamente. Então, agora, a questão, porque para mim é meridiana em qualquer discussão sobre maconha, é assim, ok, quero ver dados. Cadê os trabalhos, cadê a meta-análise? Porque, em geral, a turma pró emite o que você falou, Eduardo, opiniões. Mas em adulto, causa um problema, o indivíduo que usou na adolescência ali, aumenta o risco de esquizofrenia, aumenta o risco de anedonia, aumenta o risco de embotamento. Mas o camarada que depois não tive problema nenhum, não tive prejuízo social, o camarada se formou em engenharia, lá virou executivo de uma empresa e continuou usando. Esse pode ter prejuízo, depois não. Pode. O cara usa sempre, lá, o usuário habitual lá, final de tarde. A preocupação americana atual é que com a legalização eles estão vendo 2 picos na faixas etárias. Um é no adulto jovem e o outro na terceira idade. Os senhorzinhos que lá puxaram fumo lá no Woodstock, né, e não deu nada, acham que é a mesma coisa. E o que está dando de psicose em velhinho é uma coisa exuberante. Né? Então, sim, é problemático. É uma droga de abuso, e como todas, a pessoa vai perdendo o pique ao longo da vida. Né? Tem 2 tipos de prejuízo aí, né, Eduardo? Um é aquele assim, ter um transtorno por uso de maconha em qualquer idade tu vai desenvolver. Óbvio que os adolescentes têm um risco maior se começar na adolescência, mas mesmo na idade adulta tu tem. E aí é associado com torno os problemas de um transtorno por uso de substância. Tu deixa de fazer outras atividades, tu, né, fica muito tempo envolvido com aquilo ali. Tem gente fica fumando maconha o dia inteiro. Quando se fala em prejuízo maior na adolescência, é pensando no quê? Pensando que aquilo ali é um dano que não volta. Não reverte. Não reverte quando sim, para. Né? Porque no adulto, a grande maioria dos prejuízos, a pessoa fuma e tem todos, mas quando ela para de usar, não tem estudos mostrando que tu não consegue reverter. Induz depressão do mesmo jeito, induz transtorno de pânico do mesmo jeito, induz esquizofrenia, tem um risco maior na adolescência, mas tu tem sintomas psicóticos também. Agora, tu tem todos os problemas, mas quando tu para, tu reverte. Quando tu começa na adolescência, as chances de não reverter é muito grande. Mas eu diria, Lígia, que o maior problema de adulto usuário é que não consegue parar. Isso. Esse é o problema. Quer dizer, a pessoa que está há 20 anos, 30 anos abaixo de maconha, olha, é um quadro muito Mas só uma difícil. pergunta, até, qual é o mecanismo que ela causa? Eu me lembro lá de aumento da concentração de neurotransmissores na sinapse. Que causa o quê, Eduardo? Não, esse efeito bom da maconha. Supostamente. Não, as drogas de abuso todas interferem num mecanismo neuroquímico chamado como circuito da recompensa. Todas elas funcionam aí. Né? Quer dizer, aumenta a satisfação imediata.
E como eu estou afim de coisa imediata, não importa o que vem depois, né? Então pronto. Né? Uma das questões também importantes que faz a gente, a psiquiatria, né, da infância e adolescência, no meu caso, né, trabalho basicamente com crianças e adolescentes, é que tu nota imediatamente, quando chega no meu consultório, a queixa, né, aumento de ansiedade, sintomas depressivos e as notas despencaram, a primeira coisa que eu penso é maconha. Claro. Maconha faz as notas escolares despencarem. Sim. Não aprendem mais nada. Então, e isso, se usar, é um impacto irreversível para o resto da vida. Quer dizer, a criança estava num colégio chamado de Forte, né? Era um aluno destacado, daqui a pouco entra na maconha, começam a despencar as notas, aumentar as ausências, daqui a pouco roda de ano, daqui a pouco vai para um colégio mais fraco, daqui a pouco não entra mais na faculdade, ou entra numa faculdade de terceira linha, não consegue completar o curso universitário. Quer dizer, carimbou a vida dele por conta lá da maconha na adolescência. E agora uma pergunta, eu não sei, desculpa. Posso só claro, fazer sem dúvida, um comentário sobre, já que tu falou na questão do mecanismo, porque tem esse mecanismo do prazer, mas a maconha ela tem uma peculiaridade em relação às outras substâncias, que é o seguinte: as outras, elas funcionam principalmente aumentando ali a quantidade de dopamina no circuito de recompensa. A maconha, o sistema endocannabinoide, ela regula a liberação e a produção dos outros neurotransmissores. Por isso que ela tem tanto impacto na saúde mental, porque ela, assim como ela regula o sistema endocannabinoide, quando tu usa a maconha, ela desregula todos os outros, de serotonina, de noradrenalina, de dopamina. Então, assim, o impacto no cérebro como um todo, ele é muito maior da maconha do que... Então, num cérebro adolescente que está se formando, tu desorganizar um sistema de neurotransmissão, tu tende a ter um impacto muito mais intenso e mais permanente do que num cérebro adulto. Claro. Não. E como hoje a adolescência... Vai até os 30 anos? Vamos dizer oficialmente até... 25, né? Eu digo que é os 27 anos, que é a idade cabalística, né? Que acaba morrendo, né? Os usuários de substâncias. Né? Então, a preocupação, você pensa em todos os astros que morreram e eram usuários, tudo é 27 anos. Né? Então, eu digo que é a idade cabalística. Perfeito. Porque até ali o cérebro está se formando, né? Pelo menos até os 25 anos. E outra pergunta que eu pergunto é... Tá, chegou o usuário lá, usuário crônico de maconha, já com algum prejuízo lá aos seus 20 anos. Tem algum tratamento? Certamente. Não, um tratamento... Para isso que nós estamos... Eu sou cirurgião, né? Então eu sou cirurgião. O tratamento não é abrir e fechar, né? Tem que ir devagar. Bom, qual é o problema da dependência, o transtorno por uso crônico de maconha? É que nós conversamos aqui que tira a vontade da pessoa. Entre outras vontades que são subtraídas, é a vontade de parar. Então, ele está absolutamente desmotivado. Não é que ele está desmotivado para parar de fumar, ele está desmotivado para a vida. Para tudo. Tá? Então, a arte da equipe de saúde que vai atender um usuário crônico de maconha é, para começo de conversa, conseguir motivá-lo. Quer dizer, mostrar para ele que existe uma outra alternativa de vida, da qual ele abriu mão lá na adolescência, né? E que pode dar ganhos sensíveis. Ele está reclamando que ele não tem emprego, que ele vive muitas vezes de ajuda dos pais, com 30, 35 anos e tal. Quer dizer, há uma possibilidade, mas tudo começa com motivação. E aí os psiquiatras e os psicólogos desenvolveram técnicas para você pegar um desmotivado e motivá-lo. Né? Aí sim, aí a coisa começa. Agora, isso é tão grave que às vezes não se consegue fazer isso em regime ambulatorial. Né? Tem que internar a pessoa porque ela não sabe viver sem maconha. Ela, de manhã, antes de ir ao banheiro, já acendeu um baseado. Né? E a motivação, ela depende da cognição, né? Então, assim, e justamente a maconha altera toda a capacidade de cognição, de processar, de pensar, de crítica, de tomada de decisão, que é o que tu precisa, né, em termos de intervenção psicoterápica.
E aí, eu acho, para mim, o tipo de substância mais difícil de matar é maconha. Sim. O resto, apesar de ser mais grave o impacto, Ou muitas de vezes... outras drogas, assim, do que cocaína, do que... Sim. Mais Sim. difícil outra. Mais difícil. Olha, Sabe- tô tendo... Pra mim é surpreendente isso. Não, você vai entender bem. A cocaína, por exemplo, ela tem um efeito dramático na vida da pessoa. Não tem quem possa negar o efeito da cocaína, né? Porque ele é agudo, Mas como tem gente, sério. mais uma vez, eu não... Não, tem. Que cheira cocaína e, olha, tá presidente de grandes empresas, né? Por enquanto. Né? Não te esqueça que o Vinícius de Moraes, se referindo ao álcool, dizia que o álcool é o cão engarrafado. Morreu, O melhor amigo do homem. morreu mordido por esse cão, aos 67 anos. Né? Então, é assim, a pessoa pode não perceber, né? Porque a comparação não é dela com os outros, é dela com ela mesma. Quer dizer, o gurizinho que está lá na segunda série do ensino médio derrapando, lá no ginásio ele era um aluno bom. Por que virou agora? Não, você tem que entender que eu não gosto de estudar, mas gostava. Qual foi a variável? Maconha. Né? Então, voltando à resposta para a tua pergunta, as outras drogas geram um quadro muito agudo e exuberante. A maconha vai entrando insidiosamente na vida da pessoa. E ele passa a confundir quem ele é com o efeito da maconha. Eu sou assim. Não, você não é assim, isso é maconha. Então é mais difícil. Nunca podia imaginar isso, que era mais difícil tratar a dependência de maconha do que a dependência de cocaína, Porque de heroína. a pessoa não enxerga os prejuízos Mas não, na maconha. Né? Ela acha Esse é o ponto. Na cocaína, no álcool, a pessoa enxerga o que está causando aquilo ali. E a maconha é muito mais difícil. Quando um cocainômano tem uma overdose, ele sabe que foi por causa da cocaína. Quando um usuário de maconha tem um quadro, ele vai dizer, não, mas Sérgio, eu sou assim. Eu não gosto de estudar. Se ele já internalizou aquilo como se fosse da natureza dele. Natureza dele. E aí que é a dificuldade estratégica do psiquiatra. Claro, hoje nós temos escolas de psicologia e psiquiatria que nos norteiam por onde que a gente tem que ir, até pegar um desmotivado e transformá-lo num motivado. Né? E aí vai. Eu sempre fico na dúvida daquela camarada que foi o azarado, né? 20 vão usar, vai que tu seja o azarado, querer dependência. Eu não sei se é tão baixo assim. Não, eu digo porque nas próprias faculdades de medicina, se usar lá que trabalha no clínicas, a Lígia também trabalha no clínicas, como ter essa impressão mesmo entre estudantes de medicina e médicos? Sim, quer dizer, a impressão de que não vai... Que não vai dar problema. Não vai dar problema. Mas justamente o que a gente tem visto é que cada vez mais tem dado problema. Não, é importante ficar essa questão, né? E claro que como tu tem uma parcela que vai usar ali, vai experimentar algumas vezes e vai parar, cria também uma percepção de que não, então é tranquilo, só que tem 10%, 15% que vai evoluir para um transtorno, ou vai ter uma indução de uma doença mental, ou vai ter consequências mais sérias. Não, porque... Logo saiu a questão do STF, o Conselho até se reuniu, fez uma plenária, até convidamos o Dr. Sérgio lá, se posicionou, olha, somos contra o uso medicinal da maconha. Recebemos várias críticas até de colegas, dizendo não, porque o Conselho se posicionando sobre isso, que não devia, mas olha, ficou muito bem claro que a posição do Conselho foi acertada naquele momento, né? Não, e agora eu já estou te dando a vacina. Pede para essas pessoas apresentarem os dados. Não é a opinião que eu quero, eu preciso de dados. E os dados mostram que nem o benefício, daí do ponto de vista econômico, o pessoal do liberalismo, os liberais vão dizer, não, libera porque vale a pena por causa da questão econômica, o governo ter recursos ou diminuir os crimes. Não é verdade. Não é verdade. Eu dei o exemplo do álcool, fecha no vermelho em 3% do PIB. Eu vi que não tem saída para o defensor, né? Não, tem saída que assim, os direitos humanos, a pessoa tem o direito... Liberdade individual. A liberdade individual, quer dizer, são filosofadas que nós que somos médicos e nos posicionamos na frente do nosso paciente, não podemos ir por esse caminho. Não, nós temos que ser técnicos, né? Se o camarada quer seguir o caminho errado, aí paciência, olha, tem que saber dos riscos, né? Sim. É um posicionamento. É uma das questões que eu tenho muito no consultório, psiquiatra de adolescentes tem muito no consultório, porque é uma pergunta que é feita para nós em relação ao álcool mais, né? Posso tomar esse remédio e beber?
porque se não puder, ele não toma o remédio. Então, E são menores de idade. sim. Então, Da infância e adolescência, Mas, né? nos grandes clubes chiquetésimos de Porto Alegre, não é só na vila. Né? Não. O Brasil está... Álcool é vendido para adolescente, assim, Nós numa não- boa, sem nenhum problema. Nós não estamos sabendo cuidar dos nossos adolescentes. Quer dizer, eu acho assim que se Tá você... um caos É um a caos, adolescência. está um caos. A depressão, a ansiedade, o risco de suicídio, se cortando, né? Se automutilando, é impressionante. assim, uma epidemia, é muito, muito preocupante. E aí estão querendo legalizar a maconha nesse Ei, quadro. pra não piorar a situação. descriminalizar. Eu não sei, mas olha, prende o adolescente, leva uma delegacia, o pai tendo que ir lá buscar uma delegacia, passar por constrangimento. Vocês estão... A estratégia não deveria ser mudada, essa questão de descriminalizar, só querer fazer tratamento, é um dependente químico. Não, é um criminoso. Não sei. Claro, daí estamos extrapolando um pouco a discussão. É que aí a gente Mas, extrapola um pouco. Eu discordo de nós. não sei, só estou levantando outras doente, questões, né? Ele é um Tá com doente e problema precisa ser sério, tratado como precisa ser doente. Mas tratado. um doente que causa um prejuízo social para a coletividade, seja só para sua família e para a coletividade. Verdade. Não, só Mas- estou extrapolando a discussão, assim, Não, claro. não, você- Ele é um Vão doente, dizer que certamente tu um doente. exagerou. Não, mas não é Tá pra ser exagerando, pessoal, só Eduardo. estou trazendo positivista aqui, né? Não, Não porque estou eu- dizendo que eu defenda isso, de Mas forma alguma. por esse caminho nós temos que imediatamente criminalizar o álcool e o tabaco. É. Porque Não. causa um efeito danoso para a Mas sociedade. tem toda uma incontestável. conversa do vinho, não? Eu sempre digo, eu, por exemplo, não bebo, sou uma pessoa que não bebe, mas enfim, as pessoas dizem, vinho faz bem. Bom, mas a substância que faz bem no vinho tem no suco de uva. Sim. Então beba suco de uva, né? Que aí tu não tem o malefício. E o brilho. Mas aí é a questão. Aí é a questão. E o brilho. É a questão, é o barato. Então, eu acho... tu já estava me perguntando qual é o dever médico nesse assunto. Né? E eu acho que o dever médico é informar. É isso aí, perfeito. É informar, né? mostrar dados, né? E a sociedade que decida o que vai fazer com os dados que a gente mostrar. Agora, nós temos que alertar que, como do outro lado tem muito dinheiro em jogo, né? Que o espectador, que o ouvinte desses debates seja treinado para separar opinião de dados. Né? Acho que a saída do conselho é dados. Né? Bom, falando em dados, eu queria trazer um dado que tem me preocupado bastante. Eu acho que é um pouco de reflexo do que a gente está vivendo. A gente começou em 2021 a fazer um rastreamento de uso de substância nas gestantes que internam para ter o bebê ali no hospital. Teste de urina, questionário sobre álcool, teste de urina para maconha e para cocaína. O que a gente imaginava, né? Pelos nossos dados até então, a gente fechava, 2%, 3% na gestação, né? Que E mesmo assim, é um número bastante, de cada 100, 2, 3... 10% maconha ou cocaína positiva no exame de urina, tá? daí teria que ter recente. usado nos últimos quantos 3 Pois é. dias. 3 dias. A cocaína. Cocaína Nos últimos 3 dias? E maconha, se é um usuário crônico, até 30 Sim. dias. Né? Mas assim, em torno daí de 5% para cada uma, né? E a gente imaginava até que maconha fosse ser maior que cocaína. Não. Mas a cocaína é muito difícil de parar, né? É mais difícil de parar ainda do que a maconha. O que a gente vê é que a maconha ainda há uma parada durante a gestação e a cocaína as que usam não conseguem. Mas pegando na maconha, né, 5% das gestantes usaram pelo menos no último mês, ou são usuárias crônicas e usaram no último mês, ou usaram na última semana antes de ter o bebê. Né? E isso, para mim, assustador. a gente interpreta como uma diminuição da percepção de risco, porque ao entrevistar essas pacientes, diferente das usuárias de cocaína, que sabem que aquilo ali faz mal, das que usaram maconha, no mínimo 50% acha que não dá não nada. tem problema, Não dá que não vai trazer nenhum Depois problema a para o bebê. criança vem para nós lá no Capicina. Então, assim, isso eu acho preocupante, essa diminuição da percepção de risco que já está afetando, inclusive, na gestação, o uso de substância. Aí vem tudo com déficit cognitivo, com sintomas disruptivos a criança. A criança. Não, e amamentando, né? Porque Sim. a maconha ela fica concentrada no leite. Então, assim, a concentração que tem no leite ela é muito maior do que no sangue. Então, o impacto no bebê amamentado pela maconha
Na época, É na lá que eu estava na cognição, faculdade, né? uns 20 anos atrás, na URGS ali, dizia, a maconha é uma questão de porta de entrada para outras drogas. Eu vi que essa tese até foi refutada. Não, a maconha por si só tem prejuízo e prejuízos grandes. O que não quer Então dizer venceu que aquele também... mito. Que também não seja. Não, se for, pior. É porta de entrada, sim. Potencializa. É. Não, mas perfeito. Porque tem muito usuário de maconha que nunca experimentou cocaína. Agora, eu não conheço usuário de cocaína que não tenha começado com maconha. Sim. E álcool. E álcool. Então, Nossa, questão de um alcoólatra com 9 anos de idade. Não, aí não é alcoólatra. Não, início de que começou, que tomou Começou. um copo de cerveja. Não, ele tomava sistematicamente com o pai. Com o pai. Sim, com o pai. Assim como tem muitos que fumam Confundem maconha com o pai, com a mãe. É melhor fumar em casa do que... É melhor beber em Aí casa do dizem que na isso. rua. Uma das coisas que foi boa, aliás, na pandemia, foi ruim porque aumentou a depressão e ansiedade em crianças e adolescentes, mas diminuiu o uso de álcool em adolescentes. Em adolescentes. Aumentou em adultos. adultos. Porque o adolescente, via de regra... Ele ficava em casa, né? Não ele tinha bebe como. na festa de sexta e sábado. Isso. Não é? E isso, aí em casa não tem isso. Não é? Com álcool, nós observamos na pandemia uma curva interessante. Quem não tinha problema com a bebida, bebeu menos. E quem tinha problema com a bebida, bebeu mais. Quer dizer, E quem estava abstinente recaiu. recaiu, muitos. Não é? Muitos recaiu. Olha, foi excelente ali, ó. Muito boas essas questões levantadas aqui hoje. Eu fiquei impressionado até. Olha, vários mitos. Que infelizmente isso, né? Como esse pessoal que está por trás disso tudo está conseguindo colocar dentro da sociedade alguns conceitos que, olha, até alguns médicos estão com alguns Mas conceitos. o cérebro humano adora ser enganado. Essa é uma das questões, né? A gente acredita no que a gente quer acreditar. Claro, não? claro. E se o que a gente quer Você acredita acreditar... mais em fake news do que nas notícias verdadeiras? Não, É difícil combater fake news, mas essa é difícil. e quando Não a gente... fale com estranhos, mas eu recebo um WhatsApp de um estranho que eu acredito que aquilo é verdade. É incrível isso. Enfim. Mas é difícil, olha, mas é uma luta que não podemos esmorecer, né? Porque o certo é o certo, independente se ninguém está fazendo. Não, e eu acho que a classe médica, né, tem que informar a sociedade. Ah, bom, mas a classe médica está dividida. Eu não sei se está dividida ou se tem vários médicos que são a favor da legalização, por N razões. N razões. Só que, de novo, volto na minha questão, né? O que tem que nortear o posicionamento do conselho são dados. Isso aí, pronto. Os dados são irrefutáveis, né? Faz dados. mal da psicose, da ansiedade, da depressão, da diminuição da cognição. Se tiver qualquer risco, qualquer genzinho, como eu digo, um gen para esquizofrenia na adolescência, Sim. tu usar maconha, o risco é imenso. Né? Como eu disse antes, infelizmente eu já vi isso acontecer. Sim. É muito triste, porque assim eu acompanhei pacientes, usuários e não usuários, porque não usuários também ficam esquizofrênicos, no caminho para a esquizofrenia, assim, e não há o que tu faça, né? Atualmente não há o que tu faça, só ver a pessoa indo para esse caminho. Uma vez eu atendi um paciente que era aluno da medicina no exterior até, um brasileiro que estudava no exterior, e ele chegou para mim com o diagnóstico, ele disse, eu estou esquizofrênico, e a culpa é da maconha. Esse era um e usuário consciente. meus pais não acreditam. Ele tinha largado a faculdade, então e meus pais não acreditam. E realmente, quando eu disse para os pais que realmente ele estava esquizofrênico, ele era esquizofrênico, e que a causa tinha sido a maconha, certamente, eles nunca mais apareceram, devem me odiar até hoje, mas... E ele conseguiu Não se sei, recuperar? porque nunca mais apareceu. Perdeu O o contato. segmento. Depois eu fiquei sabendo assim que um psiquiatra tinha dado diagnóstico bipolar, aí ficaram mais contentes. Mas dentro dessa crise das instituições brasileiras, né, Eduardo, acho que ainda a gente tem uma certa credibilidade frente à população, que eu acho que a gente precisa realmente usar para informar adequadamente a população sobre os efeitos, né? Porque
a gente vai ver, principalmente por essa questão dos lobbies, tem muita informação distorcida. Ela não chega a ser errada. Não chega a ser uma mentira por completo, Isso, mas ela é eles deturpam, distorcida. né? Não, e outra coisa que nós estamos assistindo aí com os jogos esportivos, né? A mídia sai ganhando com tudo isso. Isso é outro caso. Eles vão deixar para uma próxima discussão. Não, mas com a maconha, todo o patrocínio que a mídia perdeu no tabaco Sim, está ganhando. está querendo ganhar na maconha. Tá, mas jogos, vamos... Jogos, as bet. Excelente. Os bet. Vape bet. Vamos conversar no próximo, Essa- no próximo encontro. Vamos ver. Então, pessoal, só agradecer. Esse foi o episódio do Escuta o Conselho sobre o uso da maconha, com a doutora Silzá. Doutora Silzá, um excelente, ajudou a mediar aqui o programa e agradecer, sem dúvida, aos nossos convidados. Eu acho que foi muito esclarecedor, e principalmente para mim, que sou médico e não sou psiquiatra, não sou da área de saúde mental, da dependência química, né? Vários conceitos equivocados que estão permeando a sociedade até no meio da medicina, né? Exatamente. Foi um prazer. Prazer. Muito obrigado igualmente. pela oportunidade. Exatamente. Obrigada.